Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Zaqueu é o nome que vem hoje na proclamação do Santo Evangelho pelo próprio diácono. Zaqueu é a medida da transformação do homem e da mulher quando abrimos no nosso coração espaço para que a graça de Deus se instale, para que a graça de Deus habite, para que a graça de Deus fique entronizada na nossa alma e no nosso coração. E então, quando a graça de Deus passa a fazer parte do nosso corpo físico, biológico e também da nossa alma espiritual, isto é, da alma que se deixa abraçar pela graça do Espírito Santo, então nós transformamos-nos. Então nós, radicalmente, nós mudamos tudo na nossa vida. Zaqueu não é um homem qualquer, bem dito no Evangelho, e São Lucas escreve com uma elegância rara. São Lucas diz-nos que, primeiro, Zaqueu é chefe dos coletores de impostos. E depois Lucas, o evangelista, acrescenta: e Zaqueu é muito rico. Zaqueu é rico, mas ele é chefe dos coletores de impostos. Temos que saber, naquela época, todo aquele território que nós conhecemos hoje como Israel estava ocupado pelo Império Romano, pelas tropas romanas. E os romanos, o Império de Roma, quando ocupava os territórios conquistados, o que é que fazia? Cooptava, chamava pessoas para trabalharem para o Império, para poderem coletar os impostos em nome do Imperador. Ou seja, para poderem recolher os impostos junto das populações dos povos conquistados. Bem, e havia depois coletores locais, coletores regionais, mas Zaqueu é um coletor de impostos a nível nacional. Era o chefe de todos aqueles que atormentavam o povo de Israel, cobrando o pouco que o povo tinha para o entregarem ao Império. E como é que ele era rico? Porque o Império de Roma não era composto por pessoas estúpidas, idiotas, estúpidas e podres de intelecto. Eram homens hábeis. Então o que é que eles faziam? Exigiam aos coletores de impostos que cobrassem determinada taxa, determinado percentual. Daí para cima, o cobrador de impostos punha o preço, o custo, a taxa que entendesse. Imaginemos, o Império exigia que cobrasse 20 euros por cada pessoa, isto ele tinha que entregar ao Império, por exemplo. Mas depois o coletor de impostos poderia colocar mais 10 euros em cima e cobrar 30 euros, ou 40 euros, ou 50 euros, desde que o povo pagasse e o Império recebesse o que exigia. O resto era do cobrador de impostos, sobretudo, desde que é o coletor, é o chefe de todos aqueles que cobravam impostos de Israel. Logo, os cobradores de impostos locais já tinham as suas taxas. E este Zaqueu ainda tinha uma sobretaxa, dinheiro que ele punha em cima dos outros cobradores de impostos. Por isso é dito que ele é rico. Ele é muito rico. Este é o homem que nós temos no Evangelho. Este homem é desprezível. Repito, este homem Zaqueu, nesta fase da sua vida, ele é desprezível. E é um ultraje a sombra dele tocar, diríamos, na nossa sombra. Isto é quase farisaico o que eu digo, mas é para entender a dimensão do quão desgraçado, terrível, medonho, diabólico Zaqueu é. É este Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Mas a certa altura, apesar de ser tão rico, tão rico, tão rico, e ter tamanho prestígio, porque era bajulado por Roma. A Roma convinha receber as moedinhas de ouro todas que pudesse sonegar, isto é, roubar ao povo de Israel. Bem, e competia também, como hábeis políticos, ao Império Romano, bajular, não é, aqueles que trabalhavam para si.
Zaqueu trabalha para o Império Romano. É judeu, trucida, mata, esfola, espreme o povo de Israel, irmãos seus, da sua raça, do seu sangue, para entregar a um conquistador estrangeiro aquilo que é o sangue, o fruto do suor e do sangue dos seus irmãos. Vejam, este é um homem de facto execrável. Bem, mas este homem medonho, que é Zaqueu, a certa altura da sua vida, algo nele começa a não estar bem. Tanta riqueza, tanto prestígio, tanta bajulação, tão grande ele era a pessoa mais importante da cidade de Jericó, que é a cidade onde Cristo, neste Evangelho de hoje, entra. Ele começa a sentir-se incomodado, começa a sentir que algo de muito errado está na sua vida. Ele ainda não sabe muito bem o que é. Ele sabe que há desconforto. Ele sabe que por mais que ele coma banquetes lautos, de iguarias raras, de serem apresentados, mesmo assim, todas as bajulações de Jericó e dos romanos e de alguns pontos geográficos de Israel, tudo isso começa a não preencher a insatisfação que Zaqueu sente. Nada o satisfaz. E ele começa a ficar preocupado. Mas como é que eu, tendo tanto dinheiro, tendo tanto prestígio, sendo eu tanto tudo e todas as coisas, como é que eu continuo insatisfeito? E a certa altura Zaqueu ouve. A certa altura Zaqueu ouve falar de nosso Senhor Jesus Cristo. E ouve o que dizem de Cristo. E ele presta atenção. Há algo naquele Cristo, naquele homem que dizem que é o Filho de Deus, que opera milagres, que perdoa, que vai ter com os pecadores. Toca o coração de Zaqueu. E Zaqueu começa a pensar: eu sou pecador, mesmo ao abrigo estritamente da lei judaica, da lei mosaica, do Antigo Testamento, ele é pecador. Bem, ao abrigo do que ele ouve dizer, que é a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo, mais pecador ele ainda é. Mas ele, como eu disse há pouco, também ouve palavras que transportam até aos seus ouvidos uma grande esperança. Cristo é aquele que veio para os pecadores. E Zaqueu pensou: bem, veio também para mim, possivelmente. Também veio para mim. Pensou, não comentou com ninguém. E o que é que Zaqueu faz? Ouvindo dizer que Cristo vai chegar a Jericó, ele põe-se a caminho e tenta saber onde é que Cristo vai passar. Bem, a certa altura, há uma multidão feita de inúmeras pessoas, não de milhares e milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas, que se amontoam, acotovelam, não há espaço entre si. Até um gato passar seria espremido, que nem bolacha Maria, entre aqueles corpos por tão juntos estarem, querendo ver Cristo. A maioria, 90%, certamente, daqueles todos, seriam curiosos. Talvez depois tivéssemos 9% de interessados e realmente 1% daqueles que estavam lá, de cabeça posta no chão e joelhos em terra, pedindo perdão ao Senhor que ia passar. E esses 90% e esses 8-9% dos curiosos e dos supostamente interessados somos nós hoje no mundo inteiro, meus irmãos e irmãs. Não prestamos atenção ao que importa prestarmos. A maioria de nós só tem curiosidade para quê? Para a fofoca, como dizem os nossos irmãos brasileiros, para a cusquilhice, para termos alguma coisa para criticar, alguma coisa negativa para transmitir aos nossos irmãos. E depois temos ali meia dúzia de supostos interessados que têm também a relógio, têm cronómetro, interessam-se durante meia hora, 1 hora, 2 horas e depois vão às suas vidas. Porquê? Porque há outras coisas realmente interessantes que nos interessam. E nós pegamos no relógio e o relógio comanda a nossa vida. Aqueles 1% que estavam ali de joelhos, cabeça no chão, pecadores, confessos, esperando que o Senhor passasse, nem ousando olhar para o rosto de Cristo, porque os seus olhos eram postos em terra, tamanha a indignidade que eles sabiam que tinham na sua vida. Esses são os irmãos de Zaqueu. Mas Zaqueu é um homem pequeno. Ele é mesmo muito pequenino.
Ele é mesmo de baixa estatura. E ele bem estica, pé e perna, e não consegue nem sequer chegar ao topo dos ombros dos outros, da multidão. Bem, mas ele quer muito ver Cristo. Ele quer ver aquele rosto, ele quer ver quem é aquele homem, de quem falam, que ama de uma forma como Zaqueu nunca ouviu ninguém dizer que era possível amar. E o que é que Zaqueu faz? Zaqueu vê que as suas circunstâncias, as circunstâncias, o momento, as coisas, o tamanho dele, a multidão, Cristo que vai chegar a qualquer momento, eu tenho que o ver, não posso ficar parado, senão Cristo passa e ele não vai vê-lo. Então, as circunstâncias de Zaqueu são más, são negativas, como aquelas que nós temos tantas vezes na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, às vezes as nossas circunstâncias não nos são nada favoráveis. E nós, o que é que tantas vezes fazemos? Começamos a olhar à esquerda, à direita, para a frente e para trás, para cima e para baixo, vemos só dificuldades e acabamos, tantas vezes, perdendo a esperança. E na perda da nossa esperança vai também a coragem que ainda estava um pouco dentro do nosso coração e nós, o que é que fazemos? Desistimos. Desistimos porque as circunstâncias são poderosas, são-nos adversas e deixamos-nos vencer por aquilo que nos parece impossível de ultrapassarmos. E porquê é que nos parece impossível de ultrapassar? Porque, de facto, é impossível ultrapassarmos, às vezes, as nossas dificuldades. Eu diria, 99% de todas as nossas dificuldades são impossíveis de ultrapassar. São mesmo um momento para desistirmos e lamentarmos ter nascido. Tantas vezes isso acontece nas nossas vidas. E porquê? Porque nós só contamos com a nossa força biológica, física, humana deste corpo. E não temos, tantas vezes, a humildade necessária para dizer: Senhor, olha, com esta força minha, não vou mesmo a lado algum. Que a tua força se torne força em mim e encha a minha fraqueza do teu poder, Senhor. E se nós pedimos com humildade isto, é a força de Deus já que nos habita. E então não há circunstância que não seja rompida pela nossa vontade. É isto que acontece com Zaqueu hoje. Ele vê que é pequeno, ele é baixo, ele é mesmo pequenino. Não há nada que lhe permita ver Cristo. Ele vê que não adianta pedir a ninguém que o pegue ao colo, quem sequer ouvi-lo no meio daquela multidão, gritando. O que é que ele faz? Começa a ver, no meio daquelas circunstâncias todas, onde é que há um ponto alto. Já que ele é pequeno, ele tem que subir a algo que seja mais alto que ele. E ele vê um sicómoro. Um sicómoro, como já vos disse o ano passado e todos os anos, todos os anos anteriores, este Evangelho repete-se todos os anos, como todos os demais. Sicómoro é aquilo que nós chamamos, ou chamaremos, uma figueira brava. Dá figos, mas bravo, não se podem comer. Mas é uma árvore de grande porte. E lá vai Zaqueu, pelo meio da multidão, entalado aqui, espremido além, bufando por lá, ele começa a subir o sicómoro. E quando começa a subir o sicómoro, ele tem também que enfrentar o quê? O gozo, a maledicência, o julgamento daquelas gentes todas que estão à espera de Cristo. Ainda assim, como acontece tantas vezes nas nossas vidas, conseguiram encontrar um bocadinho de tempo para dizer mal de Zaqueu, como nós conseguimos. Ainda que creamos em Deus, ou pensamos que queremos, ou queremos o Senhor nosso Deus na nossa vida, ainda encontramos um bocadinho de tempo, sempre para nos distrairmos daquilo que é prioritário, que é mesmo a nossa salvação, para maldizermos os nossos vizinhos, os nossos irmãos. Zaqueu também sofreu isso, que tantos de nós sofrem nas suas vidas. Começam a dizer: mas quem é aquele? O que é que ele está a fazer ali em cima? Então, mas aquele não é Zaqueu, o homem mais rico de Jericó? O que é que faz ali? Quer dizer, ele teve que passar também por essa humilhação. O homem que andava em liteiras, transportado por escravos, o homem que tinha cavalos, o homem que tinha corceiros, agora, diante da multidão, ele é apenas um que vai ali esfolando o joelho e as mãos, figueira, sicómoro acima. Bem, Zaqueu ouve, Zaqueu não liga nenhuma ao que ouve. O que ele quer mesmo é ir lá para cima, para um sítio onde ele possa ver Cristo. E ele, antes de subir, ele pediu. Ele conhecia a cidade e
teve a certeza, procurou ter a certeza, porque rua ou ruelas ou avenidas daquela cidade é que Cristo ia passar. E tendo a certeza que Cristo ia passar por ali, ele sobe o sicómoro e fica lá em cima, só para ver Cristo. Não está dito até então, no Evangelho de hoje, que ele quer ver Cristo para conversar com Cristo, para lhe pedir alguma coisa. Não, só está dito que ele quer ver Cristo. E ele toma as devidas precauções, coisa que nós também somos chamados a tomar nas nossas vidas, irmãos, a sermos prudentes, a tomarmos precaução, a usarmos a nossa vida para o nosso encontro com Cristo, para a nossa salvação, não apenas para usarmos a nossa vida para mais um ano de vida, mais 10, mais 15, mais não sei quantos, para aquilo que fazemos diariamente, levantar, comer, vestir, tomar banho, dar um beijinho aos nossos pais, aqueles que o dão, irmos para o trabalho, voltarmos do trabalho, ralharmos com a mulher zanga-se com o marido, e depois os filhos também desaparecem de casa, porque já têm 18 anos, querem passeios mais adictos, isto e aquilo, e depois andamos nisto a vida toda, e a nossa vida toda não pode ser certamente só para isto. Porquê, queridos irmãos e irmãs? Porque se for só para isto, seria certamente muito pouco, nada. Eu diria, para que havermos nascido, se é apenas para vivermos aos encontrões, tropeções e pontapé uns dos outros, quase nenhum amor, uma vida feita de interesses contidos, para que ninguém nos roube pela ciumeira e inveja o pouco que nós temos, que nós alcançamos ao patamar das coisas gigantescas de riqueza feitas, como se fôssemos multimilionários. Uma vida assim, para mim, falo eu pessoalmente por mim, eu não quereria ter nascido para isso. Só para ter a certeza que vou morrer. Só para ter a certeza que vou morrer. Para quê? Para quê? Quer ter um ventre posto num corpo ao qual chamamos mãe, só para virmos olhar o sol, e quando tomamos consciência da nossa própria existência, alguém nos diz, e depois a seguir, uns anos depois, crescidos já nós, alguém nos prova que não era mentira o que nos disseram uns anos antes. De facto, a morte é a única garantia que temos na nossa vida. Se isto fosse verdade sem Cristo, se isto fosse verdade sem Cristo, significa que não havia ressurreição. Nascíamos para apodrecer dentro do caixão, naquele cemitério feito de silêncio, onde as vozes são perpétua e eternamente ausentes. Até nós nos cansamos de visitar os corpos dos nossos mortos. Ao fim de 3 meses ou 4, já não vamos ao cemitério ver as campas de 15 em 15 dias. Já não digo todos os dias, nem todas as semanas. Já não vamos de 15 em 15 dias. Ao fim do ano, vamos lá 3 vezes por ano. Ao fim de 10 anos, passamos 9 anos sem visitar os nossos entes queridos. E ao fim de 40, 50, já nem sabemos quase onde está a campa do nosso pai e da nossa mãe, porque há 40 anos que lá não vamos. Os cemitérios são a terra, sem Deus, do esquecimento, do nosso esquecimento. Porquê? Porque para nós as pessoas têm que ter utilidade. Como estão mortas, os nossos pais, irmãos, às vezes filhos, sobrinhos, sobrinhas, já não são úteis na nossa vida. Como não são úteis na nossa vida, nós vamos esquecendo-os. Já não aparecem na nossa casa, porque não podem, estão a dormir deitados no túmulo, no cemitério. Já não nos acompanham nas nossas férias, porque eles estão no cemitério. Já não nos contam histórias, ou ouvem as histórias que contamos, porque eles estão no cemitério deitados. Graças a Deus, não apenas deitados para apodrecerem e ficarem no esquecimento ao qual nós já os votamos, mas pela ressurreição, à qual estão vocacionados, convocados e chamados por Cristo, eles estarão ali durante um tempo. E eles não nos culparão da nossa falta de amor. Esperemos um dia em Deus. Porquê que eu digo isto? Não nos culparão no dia de juízo final? Porque certamente que o pai e a mãe que ali está amam os filhos que os esqueceram. Que os amigos verdadeiros que ali estão e que foram também olvidados pelos outros amigos que ficaram vivos, se foram verdadeiros amigos, vão ter saudades dos amigos que, apesar de tudo, os esqueceram. Bem, voltando ao Evangelho de hoje, este Zaqueu não quer que a sua vida continue a não fazer sentido, porque em certo momento
antes de ele sentir esta insatisfação interior, a vida fazia sentido para Zaqueu. Ele tinha certamente muitas casas, muitas centenas de juntas de bois, naquela altura, hoje chamaram-se Ferraris e Lamborghinis. Na altura eram juntas de bois. Ele tinha cofres cheios de moedas, mas a certa altura isso começa a não fazer sentido. Como hoje, queridos irmãos e irmãs, também vemos tantas pessoas com centenas de milhares de euros. Nós vemos estes ricos do mundo, desde Hollywood até os jogadores de futebol, até os grandes magnatas, têm 7 casas, 6 casas, 30 carros, têm 200, 300, 400, 500 milhões, 1 bilhão de euros na conta, e depois só vemos o quê? Continuam a não saber amar, divorciam-se os maridos das mulheres, abandonam os filhos, saltam de galho em galho, e às vezes o que é que fazem? Vão para a droga, prostituem-se, estes multimilionários, em orgia, já não se contentam com o seu pecado pessoal, já patrocinam e pagam o pecado dos outros, para o qual os convidam. E no fim, muitos ainda atam uma corda ao pescoço, outros atiram-se para debaixo da locomotiva, outros afogam-se, outros deixam-se cair do 47º andar, e depois vamos ver, as contas estavam recheadas. 3 ou 4 iates em 3 ou 4 baías diferentes. No Mónaco, em Acapulco, aqui às vezes até algumas, aqui em Algés, em Cascais, e tantos dinheiros espalhados por tantos bancos do mundo, e tantos fatos caros, e tantos perfumes deitados na rua, e tantas comidas postas na mesa que foram jogadas no lixo, e depois a vida para estas pessoas, gentes, sem eu digo gentes, em português quando dizemos gentes, que é uma palavra rude na língua portuguesa, queremos dizer pessoas que não têm rosto. Porque em português não se diz aquelas gentes. Quando eu digo isto, alguém diz é pejorativo, é negativo. Porque as pessoas têm nome, as pessoas têm rosto, não são gente. A gente é uma massa anónima, composta não sabemos por quantas pessoas, com rostos que ninguém conhece e com nomes que nunca ninguém memorizou. E o Zaqueu de hoje é um homem que tem nome, ele é Zaqueu, e quer encontrar um outro homem que tem nome, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele sobe e fica lá em cima. E quando Cristo passa, veja como é o amor de Deus. Cristo passa debaixo da figueira e olha para Zaqueu e não tem um diálogo normal. Cristo, podia ter dito a Zaqueu, olha, vá lá, ainda cais, ainda figueira, desce lá, vem aqui para baixo. Olha, queres conversar comigo? Queres dizer-me alguma coisa? Cristo poderia ter entablado este ou outro tipo de diálogo com ele. Mas não é isto que Cristo diz. O que é que o Senhor diz? Zaqueu, desce depressa, porque hoje estarei contigo na tua casa. Desce depressa, isto é rápido, porque urge que eu esteja na tua casa. E porquê é que Cristo terá tido este diálogo e não aquele diálogo que eu comecei a dizer há pouco, outros quaisquer que jamudamente parecidos? Porque é o plano de Deus que está em marcha. Porque o Senhor veio para aqueles, como ele diz no fim do Evangelho de hoje, que estão perdidos. O Senhor não veio para os santos, o Senhor não veio para os que estão saudáveis, o Cristo não veio para os justos, o Senhor veio para os injustos, para os pecadores e para os que estão doentes. E Zaqueu é isto tudo junto. Ele é mesmo muito pouca coisa. Ele é rico nas coisas do mundo e é miserável nas virtudes de Deus. Nenhuma virtude tinha sido abraçada por Zaqueu. Nenhuma virtude estava dentro do cofre, no meio das moedas de ouro, escondidas por Zaqueu, que faziam parte da sua fortuna, do seu espólio. Não havia ali virtudes. Havia só, enfim, aquela avidez que o mundo tem. Mas Zaqueu vai lá para cima, como eu disse, da figueira, e Cristo diz-lhe, vem, desce, rapidamente, sai daí, estarei em tua casa agora. E Zaqueu desce, e Zaqueu acompanha Cristo, e dali Cristo já vai com Zaqueu para a sua casa. E nós sabemos depois, porque Lucas, como eu disse, é de uma elegância e de uma objetividade raras, únicas. E ele diz-nos que, São Lucas diz-nos que, não narra a história toda, que iguarias é que estavam na mesa, quantos convidados, se a casa era longe do Sicómoro ou não, se andaram 3 km a pé, se eram 20 mil pessoas ou se eram 2 mil, não. São Lucas narra o que é estritamente importante e diz-nos que, a certa altura, Zaqueu, já em sua casa com Cristo Nosso Senhor, lhe diz que vai dar metade da sua fortuna aos pobres e o quádruplo àqueles que porventura tenham roubado. E vede, se não vos lembrais certamente, mas eu recordo-vos, no Antigo Testamento a lei dizia
que quando um judeu roubasse alguém, um outro judeu, for quem fosse, tinha que dar 1/5 sobre o valor roubado. Ou seja, se um judeu roubasse a moeda de hoje 100 euros, pela lei do Antigo Testamento, ele tinha que devolver 120. 100, o que roubou, mais 20. E o que é que Zaqueu faz? Zaqueu não devolve os 100, nem mais 20. Zaqueu devolve 400 euros. Roubou 100, ele compromete-se a devolver o quádruplo, 4 vezes mais. Vejam a dimensão maluca, ultrajante quase, da generosidade de Zaqueu. E porquê é que Zaqueu faz isto? Porque ele mudou radicalmente. Ele já não se importa, já não quer, já não é importante para ele mais ser rico. Vê, no final de dar metade de tudo que tinham os pobres, e um quádruplo a todos aqueles que ele roubou Israel inteiro, ele deve ter ficado um dos pobres, entre os pobres de Jericó. Já não é mais o homem rico que era em Israel, e muito menos em Jericó, possivelmente. Vê, mas esta dimensão que é narrada por São Lucas, de ele ter dado eles o quádruplo, é para, do que tinha roubado a todos aqueles que roubou, é para que nós saibamos a dimensão da mudança, a dimensão do arrependimento, a dimensão da vontade em querer ser o que nunca foi, em querer ser igual a Cristo. E diz-nos agora, não é o Evangelho de hoje, mas a Santa Tradição da Igreja, diz-nos que Zaqueu, depois deste momento vivido com Cristo, passado um tempo, ele passa, quando Cristo depois, o Senhor morre, ressuscita, e é a sua ascensão aos céus, e desce o Espírito Santo, e os apóstolos são inspirados pelo Espírito Santo, e levados a evangelizar o mundo inteiro, nesta força de ondas feitas pela graça de Deus, que é o Espírito Santo. É-nos dito pela Santa Tradição da Igreja que Zaqueu passou a acompanhar Pedro, São Pedro o apóstolo. E nós hoje comemoramos Zaqueu, na nossa igreja, no mês de abril, num determinado dia, não sei se é dia 20 de abril ou algo parecido, como Zaqueu igual aos apóstolos, ver um outro apóstolo, ver como é possível transformarmos-nos em algo profundamente belo, outro Cristo, como Cristo. Foi isto que aconteceu com Zaqueu. Foi esta transformação que Zaqueu deixou, desejou e permitiu, e tudo fez para que acontecesse. Começa por ser o homem execrável, do qual eu comecei por qualificar no princípio desta minha conversa convosco, e do homem execrável ele passa a ser apóstolo. Esta é a latitude, amados irmãos e irmãs. Esta é a latitude, é a distância entre o malandro, o bandido, o medíocre, o ladrão, chefe de ladrões, que era chefe dos coletores de impostos, que Zaqueu era. Como eu dizia, esta é a latitude do medíocre, da mediocridade e da virtude extrema do Zaqueu apóstolo. Esta latitude é a resposta do Evangelho de hoje para que nós saibamos que neste tão vasto espaço de misericórdia e compaixão feitos de Deus, há espaço não só para Zaqueu, mas para todos nós, que somos também um bocadinho, muito, tanto ou pouco, também Zaqueus nos nossos dias, nas nossas vidas. Quantos de nós já não roubamos? Quantos não invejamos? Quantos não gostamos de aplausos? Quantos de nós não gostamos que nos, nem que seja bajulação, nem que saibamos que é falso o que dizem, mas desde que, ainda que seja falso, desde que digam que eu sou muito grande, muito importante, sou muito rico, tenho um carro muito bonito, tenho muito bom gosto, mesmo que depois vão dizer, eu menti, é só porque ele gosta de ouvir estas palavras. Mesmo que ele saiba que é assim, como isto foi dito em público diante de tantos, e os outros não sabem que era bajulação, só eu é que sei que era mentira o que disseram sobre mim. Mas como há uma multidão que acreditou na bajulação que me foi dada como se fosse coisa séria feita, eu não me importo, desde que isto seja dito em público. Entendem, queridos irmãos e irmãs? Então isto era Zaqueu era assim. Todas as coisas do mundo eram importantes para ele. E depois, de repente, quando ele deixa que se opere nele o amor de Cristo, o transfigure, se opere nele esta mudança radical. Ele muda, ele é outro. Ele já não é bandido, ele é apóstolo. Ele já não vive insatisfeito com a riqueza que ele tinha. Ele está satisfeito por já não ser rico. Ele está profundamente satisfeito
porque a única coisa que lhe poderia trazer satisfação era o que ele desconhecia, que era possível ele ter, era a riqueza que lhe faltava. Ele tinha todas as riquezas, aquelas pesadas, que pesam quilos, as moedas de ouro, como nós, as nossas casas, os nossos patrimónios, essas coisas todas que nós temos, é que ele tinha. E ele descobre que havia uma riqueza, essa, que ele não tinha, e que passa a ter quando encontra Cristo. Quando Cristo convida para ir à sua casa. Essa é a riqueza que lhe traz a satisfação total, absoluta, que lhe faltava, que ele não tinha. Então, queridos irmãos e irmãs, para terminar, tenhamos a certeza que nada neste mundo nos irá trazer satisfação. O que é quer dizer satisfação? Preenchimento. Ficará sempre um buraco dentro de nós, algures, na nossa alma, no nosso coração, no nosso intelecto. Por muito que tenhamos neste mundo, por muito que nos aplaudam, por muito que sejamos invejados porque somos grandes, intelectualmente, grandes nos trajes que usamos, até porque temos um bom gosto, não é? Que as grandes marcas de alta costura cooptam, porque realmente sou raro, sou delicado, enfim, cuidei, tive trabalho para saber escolher, saber ter bom gosto, como diz o mundo. Até nisto nós às vezes investimos tudo que nós somos. E o bom gosto já não é algo de bom. Torna-se vaidade. E quando se torna vaidade, deixou de ser virtude e passa a ser pecado. Deixou de ser caminho para o encontro com Cristo e passa a ser caminho para o encontro com Lúcifer. E Lúcifer não é como Deus, nosso Senhor, que toma cuidado com a nossa vontade. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita a vontade que nos deu. O demónio invade-nos. Deus bate à porta, como diz o Evangelho. E se nós abrirmos, quer dizer, ao abrirmos a porta, estamos a convidá-lo para a nossa vida. Então Deus entra na nossa vida. O demónio não. O demónio invade, avassala, torcida. É como um ariete. Um ariete que na Idade Média derrubava aquelas muralhas nos cercos das cidades. O demónio é assim. Deus não. Deus é este, que quando vê Zaqueu, vê. E porquê que Cristo chama Zaqueu no cimo da figueira? Porque Zaqueu está em cima da figueira. Se Zaqueu não tivesse subido acima da figueira, Cristo não o teria chamado. Porquê? Porque Cristo não sabia que Zaqueu estava ali. Sabia, mas sabia que Zaqueu não queria mudar. Sabia que Zaqueu não queria vê-lo, a ele Cristo. Mas quando Cristo vê Zaqueu em cima da figueira, vê o homem que rompeu com as suas circunstâncias nefastas, com aquela realidade que eu disse há pouco, que era intimidadora, que o maniatava. Ele era pequeno, ninguém não conseguia ver nada de ninguém, e ele não fica nisso. Então ele sai das circunstâncias difíceis e vai para cima do sicómoro, e Cristo, ao ver que ele rompeu com as grilhetas que o prendiam aos seus egoísmos e até às suas desculpas, porque Zaqueu, como nós, damos desculpas, ele também podia ter dado. Eu queria ver Cristo, mas eu sou pequenino, olha, estive lá, mas não consegui ver Cristo e vim-me embora. Nós, se calhar, muitos de nós faríamos assim. E ele não fez. Ele rompeu com as circunstâncias da sua vida, naquele tempo presente, e vai lá acima. E ao vê-lo, Cristo vê o quê? Cristo vê um homem livre. Cristo vê um homem que quer estar com ele, Cristo. E o Senhor chama imediatamente. Se nós fizermos o mesmo, queridos irmãos e irmãs, se Deus verificar, Cristo nosso Senhor, que nós queremos vê-lo face a face, cara a cara, como diz o povo, como Zaqueu quis, o Senhor também nos chamará e também nos dirá: hoje estarei em tua casa. E estará mesmo em nossas casas. Que o Senhor vos proteja, abençoe, guarde e nos dê memória, e a mim também, para orarmos por aqueles que ainda dentro de nós não são como Zaqueu. E para pedirmos aos outros que orem para que nós nos tornemos disponíveis como Zaqueu. Para que tenhamos memória da nossa insatisfação. Porque enquanto nos sentimos insatisfeitos, vamos querer buscar o que nos preenche. E quem sabe encontramos Cristo, que é o único que nos pode preencher. E neste momento de encontro com Deus, certamente que teremos memória, filhos, para visitarmos os nossos mortos. Não abandonemos aqueles corpos que morreram no cemitério. É necessário, para quem amar os pais, os irmãos que partiram, cuidar das campas. Nos primeiros séculos do cristianismo, amados irmãos e irmãs, está escrito
como se fossem pinturas rupestres, aquelas grutas que escondiam os túmulos para não serem roubados. E está lá escrito, em frases de amor, aqueles que visitavam os pais, tinham frases: eu amo o meu pai, ou minha esposa, ou meu marido, meus filhos amados, oro por ti, vim cá por uma flor. Eles escreviam, não estou a dizer que vão escrever nas campas agora, não é? Mas estou a dizer que pelo menos cuidavam das campas dos seus irmãos. Porquê? Porque aquele corpo foi o corpo que nos abraçou, foi o corpo que nos amou, foi o corpo que falou connosco, foi o corpo que suou, trabalhou para pôr comida na mesa da família. E só porque não está em casa, está lá, sozinho, física e biologicamente, ainda que acompanhado por Deus, mas do ponto de vista humano, sozinho. Não, será que é justo? Eu diria, não tenhamos esta postura. Visitemos os nossos irmãos. Conversemos um bocadinho com a alma, que está no paraíso, mas se Deus permitir, quando vamos visitar a campa, onde está o corpo daquele que partiu, Deus permite que a alma ouça, ainda que ela, já passaram os 40 dias, esteja no paraíso, ou no Hades. Vamos cuidar daquela campa que ainda vemos, amados irmãos e irmãs. Porquê? Por interesse, para que um dia, quando eu morrer, também façam o mesmo comigo. Seria bom. Mas não pensemos nisso. Se fizerem connosco, que bom que é. Se não fizerem, não importa. Façamos nós. Não nos aliemos daqueles que já não conseguem vir até nós, bater à porta da nossa casa, para perguntar se podem entrar e ficar connosco. Um dia nós também ficaremos assim. Um dia nós também não teremos boca que se abra, nem rosto que seja bonito de se ver, porque ao fim de uns anos os verbos comem-nos as carnes, tudo apodrece e se decompõe. Então, amemos, comecemos por visitar os que morreram. Oremos por eles como fazemos na igreja. Isto é belo, isto é amor. Ousar orarmos sempre, todos nos espananquins pelos nossos que partiram. E lembremos que depois Cristo restaurará aqueles que não têm o rosto, cujas carnes fugiram dos ossos. Quando o Senhor vier pela segunda vez, antes do juízo final, ressuscitar os mortos e os vivos, todos aqueles que estão lá adormecidos voltarão à vida. E eles lembrar-se-ão que as almas não morreram, enquanto os corpos morreram biologicamente, as almas não morreram. E eles lembrar-se-ão de quantas vezes eu visitei. Meu pai lembrar-se-ão, se um dia meu pai, minha mãe, ou eu, nós lembrarmos-nos quantas vezes fomos visitados, quantas vezes alguém foi limpar a campa, quantas flores lá puseram, quantas vezes eu fui lá só para perguntar a Deus o que é feito dos meus amores. Se calhar verter algumas lágrimas sobre aquele túmulo, sobre aquela terra mexida. Nós temos nome, queridos irmãos e irmãs. Nós somos conhecidos no Reino dos Céus pelo nome do nosso batismo. É o nome do nosso batismo que será escrito no livro da vida. Nós não somos aquelas gentes sem nome. Todos nós temos um nome. Como Zaqueu, que se chamava Zaqueu, tinha um nome. E Cristo tem um nome, que é o nome da vida. Então nós somos chamados a sermos nomes que abracem a vida de Cristo, Senhor nosso Deus. Começando por quê? Por visitar aqueles que dormem todos os dias. Até que um dia vamos ao cemitério e as tampas explodem. E aqueles corpos saem ressuscitados. Acontecerá no dia em que o Senhor vier. E alguns, muitos, estarão vivos nessa época. Se calhar já não nós, mas os nossos descendentes, de muitos milénios, estarão. O Senhor vos abençoe e guarde. Nesta perspectiva que vos dou, olha, não vou falar mais. Só para vos dizer, ama-se como o Senhor nosso Deus vos ama. Cristo ressuscitou.